São Paulo Futebol Clube, o Soberano. Esse apelido não foi dado à toa. Existiu uma época que o São Paulo Futebol Clube era simplesmente, como diz o apelido, soberano. Soberano em títulos, em profissionalismo, seus presidentes tinham postura. E cara, eu queria muito entender o que aconteceu com um time extremamente temido, respeitado, profissional. O que aconteceu com esse São Paulo, que hoje não é nem perto, hoje vive pelas glórias do passado, porque o passado do São Paulo foi tão grandioso, pra você ter ideia, o passado do São Paulo foi tão grandioso que ainda continuamos vivendo dele, ainda continuamos no panteão de um dos maiores times do Brasil, graças ao passado simplesmente estrondoso do São Paulo. Tamanha era a diferença do São Paulo para os outros clubes, tamanha era a diferença, para você ter ideia, em alguns pontos que eu vou citar aqui. Departamento médico, que antigamente o departamento médico do São Paulo era um dos mais modernos, os jogadores vinham de fora, era referência mundial no futebol, vinham de fora se tratar no Refis do São Paulo. Hoje em dia é um dos mais atrasados, é uma das coisas mais criticadas pela torcida, é o departamento médico do São Paulo, que simplesmente não consegue recuperar nenhum jogador e que é atrasado, máquinas atrasadas, profissionais atrasados, tudo atrasado. Antes era um dos mais gloriosos, um dos melhores, hoje é um dos mais atrasados. Preparação física, a mesma coisa. Presidentes, então, cara, a gente tinha presidentes de postura, o Pimenta, o Marcelo Portugal Gouveia, cara, era outro nível de presidentes que eram respeitados no futebol, que tinham simplesmente poder de bastidor, que quando falavam todos respeitavam, não apareciam em podcasts imitando o Silvio Santos e envergonhando a torcida. Quando os presidentes falavam, todo mundo parava para ouvir, porque eram caras respeitadíssimos. Jogadores de futebol, eu nem preciso dizer, a gente teve jogadores simplesmente inacreditáveis, incríveis, craques de bola jogando no São Paulo, e até os meninos que vinham da base eram bem aproveitados e despontavam no futebol, vendidos por verdadeiras fortunas. Hoje em dia, cara, tudo isso que eu falei, hoje em dia os nossos presidentes ou estão aí no meio de esquemas ou nos ridicularizam extremamente, não tem poder de bastidor nenhum, são totalmente incompetentes, ninguém respeita, principalmente os últimos presidentes do São Paulo, e eu nem preciso falar dos jogadores pernas de pau que nem sequer poderiam estar vestindo a camisa do São Paulo, que nem nos seus maiores sonhos vestiriam a camisa do São Paulo na época que o São Paulo verdadeiramente eram respeitados, e hoje em dia tiram onda, hoje em dia querem controlar o São Paulo e com respaldo de alguns torcedores. Cara, eu queria muito entender, porque não é de agora, cara, o São Paulo vem se destruindo aos poucos, a gente só não tá pior porque o São Paulo tem um passado muito grandioso, não é à toa o apelido, o Soberano, mas o Soberano simplesmente dormiu, cara, o Soberano simplesmente foi jogado às traças, o Soberano simplesmente se tornou algo velho, atrasado, pífio. Infelizmente, eu falo com dor no coração, o São Paulo hoje tá ali na terceira prateleira do futebol, é considerado um dos grandes, para mim ainda é o maior do Brasil, ainda é, mas eu quero perguntar para você, torcedor, eu que sou torcedor de São Paulo, eu quero perguntar, por quanto tempo? Quanto tempo vai durar o passado do São Paulo? O passado do São Paulo foi grandioso demais, por isso que até hoje nós vivemos dele. Muita gente fala, vocês vivem do passado, e é uma verdade. No nosso próprio hino do São Paulo, as tuas glórias vêm do passado, cara, e nunca foi, um hino nunca representou tanto um clube de futebol. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes ainda é o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes é o primeiro. Ó tricolor. Meu, pessoal, dói no coração falar isso. Quando chega nas partes, as tuas glórias vêm do passado. Porque é verdade, pessoal, é verdade. Eles destruíram o clube. E pra mim, qual foi o ponto de virada, cara? Qual foi o ponto? A gente começa com Aidar. Eu sei que muitos falam que o Juvenal teve aquela questão de quando ele quis se perpetuar no poder, mas eu acho que não dá pra colocar ele no mesmo panteão que Aidar, por mais que o Aidar aprendeu com ele, né? Eu acho que não aprendeu muito bem. Aidar metido em polêmicas, em sujeira, sujando a história do São Paulo, renunciou, não durou praticamente nada, renunciou o cargo, e aí quem assume
O Leco que foi simplesmente um dos piores, para mim, o segundo pior presidente da história do São Paulo. Quer dizer, o Aidar tá ali junto com ele, mas o Leco foi um dos piores presidentes da história do São Paulo, endividando o clube, contratações simplesmente ridículas. E, cara, mas o Leco pegou uma fase difícil do mundo. Não tô defendendo o Leco, é um dos piores presidentes, faz parte do trio dos Cavaleiros do Apocalipse que destruíram São Paulo. Mas o que veio seguinte depois, cara, o Júlio Casares, que pra mim pegou o título de o pior presidente da história do São Paulo, destruindo a economia do São Paulo, mais que dobrando a dívida do São Paulo, com arrecadação recorde, com público recorde. O Casares conseguiu jogar o São Paulo e cavar o São Paulo num buraco maior ainda, contratações simplesmente ridículas. Ele pegou um clube que já estava endividado e conseguiu endividar ainda mais, amarrou ali o conselho com ele, perpetuação no poder. Cara, é simplesmente vergonhoso um presidente sem postura, que envergonha a nossa torcida, envergonha a classe são paulina, que, cara, eu acho que os presidentes do São Paulo se retorcem ali nos seus caixões quando vê o Casares falando alguma coisa e vê o Casares com uma camisa do São Paulo. É simplesmente vergonhoso, é simplesmente triste. E você me pergunta se a gente vai ver o São Paulo de novo no mesmo estágio que ele era antes. Eu não sei, pessoal, sinceramente, porque o São Paulo antes era muito dominante, tinha respeito. E eu me lembro, porque eu ainda vi pelo menos o Mundial de 2005, por mais jovem que eu sou, e eu lembro que as pessoas falavam do São Paulo. O São Paulo é embaçado, o São Paulo é difícil, o São Paulo na Libertadores. Como eu já disse, eu venho de uma família de flamenguistas e corintianos, meus primos falavam direto, o São Paulo na Libertadores é difícil, São Paulo cresce. E nós vemos hoje em dia que a Libertadores e o São Paulo não tem, parece que mais química alguma, graças aos caras que estão aí dentro. Aí eu pergunto pra você, o que precisa pro São Paulo voltar a ser o que era? Eu sei que vocês vão falar, precisa sair esse bando de rato de lá, mas sei lá, vai algo muito mais profundo, cara. A gente tem que ter alguma saída pro São Paulo voltar a ser o que era antes, pro São Paulo voltar a ser grande. A gente teve a última conquista aí, o Casares, em questão de títulos, foi melhor que o Leco, mas não dá pra falar que o Casares tem mérito em alguma coisa, que é simplesmente um presidente simplesmente horroroso. Enfim, pessoal, é mais um vídeo pra desabafar. Não temos notícias do São Paulo, até nisso, o São Paulo não cria mais notícias, porque geralmente o que acontece lá é ruim, e a gente tem que vir noticiar coisas ruins. Cara, eu queria muito o São Paulo novamente. O São Paulo era pra estar brigando ali com Palmeiras, com Flamengo, era pra estar ali em dúvida, quem vai ser o campeão, São Paulo, Palmeiras ou Flamengo? Era pro São Paulo estar lá. Infelizmente, graças aos 3 Cavaleiros do Apocalipse, você pode colocar alguns a mais, é claro, que outros presidentes fizeram cagada também. Ninguém é perfeito, nenhum presidente é 100% perfeito, mas esses, cara, só foram cagadas. Esse é o problema, só foram cagadas. E o São Paulo, se fosse qualquer outro clube, eu vou te falar com certeza, se fosse qualquer outro clube, já tinha morrido, já tinha acabado. Por ser o São Paulo, por ser esse clube tão gigante, por isso que ainda não acabou, porque se fosse qualquer outro, já teria ruído. Enfim, eu quero saber a sua opinião, o que é que você acha? Você viu o São Paulo campeão? Você viu o São Paulo referência? Conta a sua história aí, como é que era o São Paulo? Porque o título que eu vi grandioso foi o Mundial de 2005, vi também o Muricy ser tricampeão do Brasileiro, também vi isso, mas eu quero saber de você, da época de Raí, da época dos jogadores ali que, fizeram história, dos outros 2 mundiais, quero saber da sua opinião, o que falavam do São Paulo naquela época? Era tudo isso mesmo? Que eu já cheguei, eu sou mais novo, já cheguei numa época que, poxa, eu, por mais que estude o passado, eu não vivi naquela época, né? Você pode falar melhor ainda. Quando surgiu esse apelido, o Soberano, realmente era mesmo, o São Paulo era muito embaçado mesmo? Quero saber a sua opinião. Enfim, deixa seu like, compartilha pra geral, um grande abraço, até a próxima.